Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E sempre com um tema preparado para você com muito carinho, de forma muito especial, para falar de assuntos muito importantes que vão expandir a consciência. Tema de hoje: quiseram fabricar idiotas. Olha aí. Quiseram fabricar idiotas. O que você vai falar hoje, André? Vamos lá? Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Tá. Eu vou só lembrar para vocês, alguns se lembram, outros não, outros já ouviram falar, mas eu vou lembrar para vocês a música dos Titãs, Televisão. Essa música começava assim: a televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora, todas as coisas que eu penso me parecem iguais. Será que a televisão emburreceu as pessoas? Será mesmo que emburreceu as pessoas? Ou foi um exagero dos Titãs? Não, André, eles exageraram, é só uma música, para com isso. Tá. O que você acha? Você acha que a televisão tinha um propósito de emburrecer? Ou foi um exagero deles? Eles exageraram, falaram mal da televisão gratuitamente, sem fundamento, né? Olha, muitas vezes os artistas têm uma intuição lascada, né? A televisão no Brasil era a maior mídia no passado, recente, né? Antes da internet, né? A maior mídia, e podia optar por duas posturas, né? Primeira, ela podia fazer programas divertidos com conteúdo e informação. Então nós poderíamos assistir programas muito divertidos, mas que tinham conteúdo, que tinham informação, que a gente aprendia alguma coisa depois de ter assistido o programa, não é? Podia ter optado por programas assim. Ou programas divertidos, vazios e sem informação alguma. Então, podia fazer programas divertidos, mas com conteúdo ou vazios. E os dirigentes da maior parte das emissoras de TV, claro, quando eu coloco aqui maior parte, tem exceções, mas da maior parte das emissoras de TV, optaram pela opção 2. Então começaram a fazer uma série de programas divertidos. Só que vazios e sem informação nenhuma. Então programas absolutamente vazios, sem informação, programas divertidos, mas que você terminava de assistir e pensava, bom, o que eu aprendi? Nada. Bom, agora, por que será que estes dirigentes optaram por esses programas que emburrecem, segundo a música Televisão dos Titãs? Por quê? Porque optaram por programas que deixavam as pessoas muito burras demais, né? Como os Titãs falam na música Televisão. Por quê? Tem um motivo? Olha, eu tenho aqui a minha hipótese do motivo pelo qual fizeram isso, e é uma hipótese baseada em muitos e muitos indícios, né? Porque a televisão estava mais voltada para vender produtos em suas propagandas. Então, o objetivo da televisão, desde que surgiu no Brasil, não foi um objetivo de instruir a população, trazer desenvolvimento cultural. Não foi nada disso. Foi mais um objetivo de vender produtos nas suas propagandas. Então tinha lá a sua programação
e as propagandas que sustentavam essa televisão. Então era toda voltada para a venda de produtos e não havia compromisso com a verdade, com a informação, mas com vendas. Se ela elevasse muito a inteligência dos seus ouvintes, as pessoas teriam mais bom senso e não comprariam alguns dos produtos que ela anunciava, porque a pessoa ficaria com mais bom senso. Escuta, eu não preciso desse produto, né? Porque muitas vezes o marketing cria uma necessidade. Não, eu não preciso desse produto. Por que eu vou comprar isso daí? Então a pessoa teria discernimento, teria bom senso. Portanto, a televisão quis tornar o seu público uma massa. Todo mundo pensando igual. Como se fosse a massa do pão. Tudo igual do começo ao fim. Então a massa do pão é chamada de homogênea. Por quê? Porque ela é toda igual. Então eles queriam tornar o público da televisão essa massa de manobra, né? Que aí você faz o pão do jeito que você quiser. Você tem aquela massa toda, você faz do jeito que você quiser. Você molda do jeito que você quiser. Então eles queriam fazer desta forma. Então a mídia era televisiva, a mídia da televisão, era isso. Queria tornar o público uma massa de manobra para vender produtos. Em síntese, era isso. Na lógica deles, seria mais fácil manipular idiotas do que manipular pessoas inteligentes. Então, se você prepara pessoas muito inteligentes, não dá para manipular tanto, porque essa pessoa vai ter argumento, essa pessoa vai pensar de um jeito diferente. Mas se deixar todo mundo pensando igual, aí o que acontece? Aí, na lógica deles, daria para manipular toda a população com uma única forma de pensar. E como a televisão liderava todos os meios de comunicação ou mídias, esse jeito de fazer programas vazios, de tentar tornar o público que ouvia, o público ouvinte, né, burro e idiota, foi também para as outras mídias, como revistas, rádios e até jornais. Então, de repente, todas as mídias estavam agindo igual. Assim surgiu a grande mídia, que falamos tanto atualmente, né? Então, falamos atualmente da grande mídia, surgiu dessa forma, querendo manipular por interesses econômicos, para vendas e ponto final. Dirigida pelo marketing e pelos interesses econômicos. Então, não há compromisso com a verdade, com a informação, com o desenvolvimento cultural, nada disso. O compromisso é vendas e ponto final, interesses econômicos, ponto final. Acabou. Ou seja, a grande mídia, com honrosas exceções, né? Eu sempre falo que a Rádio Vibe Mundial é uma honrosa exceção, porque tem essa liberdade de expressão, é uma mídia independente. Então, e outras tantas, né? Outras tantas são mídias independentes e outras tantas trazem a verdade e têm um compromisso com a verdade. Então, quando eu falo da grande mídia, eu falo da maior parte. Mas, evidentemente, já surge atualmente várias mídias independentes. Eu sempre falo nos meus programas, procure, você vai encontrar várias mídias independentes, seja na internet, seja no YouTube e tudo mais. Claro que atualmente eles estão tentando censurar, estão tentando cortar aqui, cortar ali, mas tem várias mídias verdadeiras e que têm a busca da verdade. E isso está incomodando eles, porque aquela opinião única, aquela massa informe de opinião única, não tem mais. Ou seja, a grande mídia, com honrosas exceções, não tem compromisso com a verdade, mas com a venda de produtos e outros interesses econômicos. Ponto final.
Se tudo continuasse como era antes, a grande mídia continuaria a manipular a opinião das pessoas como uma grande massa de pão, com todas as pessoas pensando de forma igual. Tinha uma época até, isso faz algum tempo atrás, que as pessoas liam determinado jornal para ter assunto. Então acreditavam tanto na mídia que a opinião do jornal, porque todos os jornais são opinativos, né? Por mais que eles digam, não, nós não temos posição. Tem posição, claro que tem. Você não faz um texto sem uma posição política por trás. E sabemos das posições políticas dos vários jornais. Então, todos têm opinião. Aliás, tem que ter opinião. Se você não tem opinião, não tem o que falar, não é? Então, todos têm opinião, todos são opinativos, e as pessoas liam determinados jornais para ter assunto. Ah, você viu o que aconteceu? E começava a falar. Então isso era o que era feito com a grande mídia um tempo atrás. As pessoas assistiam, né, a televisão e nos jornais da televisão acreditava-se em todas as notícias, na visão que era trazida das notícias especialmente, e isso era comentado. Então tudo era visto com muita seriedade, né? Se imaginava que num determinado momento, naquela época, que a grande mídia só falava a verdade, só trazia os fatos, com neutralidade, aquela coisa toda. Sabemos que não tem neutralidade, evidentemente, em mídia nenhuma, claro que não. E cada pessoa tem uma posição econômica, política, etc., na vida, né? Então essa isenção, né, de posições e tudo mais, essa neutralidade que eles afirmam ter, não existe, né? Sobre a internet, então, mas tem antes uma questão que eu quero colocar. Mas a grande mídia não continuou com seu domínio da opinião pública. O que aconteceu, hein? O que aconteceu que a grande mídia não conseguiu continuar com tamanho domínio da opinião pública? Eu vou colocar vários motivos. Primeiro, eles não conseguiram tornar a população burra e idiota. O plano não funcionou. Porque o ser humano tem uma inteligência. E por mais que alguns ainda hoje acreditam e não percebem nada e tudo mais, né, que nem percebem isso, que a mídia tenta conduzir para um lado ou para o outro, por mais que ainda tenhamos pessoas assim, as pessoas estão despertando dia a dia. E cada vez mais pessoas percebem que há uma manipulação com interesses políticos e econômicos, e as pessoas estão começando a se libertar desta manipulação. Isso que é muito legal. Então, a grande mídia não conseguiu tornar a população burra e idiota, porque as pessoas buscaram informações em outras fontes. Então, se só tivesse a grande mídia, seria muito difícil. Mas as pessoas começaram a encontrar informações em outras fontes. Surgiu a internet. Segundo, surgiu a internet, que tornou possível a comunicação de muitas informações. Sobre a internet, eu quero trazer um esclarecimento. Num dos programas, eu falei que ela surgiu na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Mas, antes, ela começou com o exército norte-americano.
e foi, na sequência, desenvolvida pelos cientistas da UCLA, Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Então, na sequência, é que esses cientistas pegaram o projeto iniciado pelo exército norte-americano e desenvolveram na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. E esses cientistas tinham ideais de liberdade, de informação e expressão. Eram cientistas libertários que trouxeram para aquela época o espírito de 1960, de liberdade de expressão e tudo mais. Então, esses cientistas libertários é que queriam uma internet livre, para que as pessoas tivessem liberdade de informação e expressão, coisa que hoje estão querendo coibir. Estão querendo coibir a liberdade, seja em várias páginas, né, da internet. Então, nas várias mídias sociais, eles estão tentando coibir de uma forma ou de outra a liberdade. Então as pessoas buscam palavras para falar, porque muitas vezes elas são cortadas porque falaram uma palavra que não pode. Olha, então, tanta busca de liberdade para agora tentarem tirar essa liberdade. A internet possibilitou a comunicação de outros pontos de vista. E por isso ela libertou as pessoas da visão única da grande mídia. E terceiro, as pessoas começaram a perceber as manipulações da grande mídia e não se envolvem mais tanto com estas manipulações. Então começaram a perceber, puxa, tem uma coisa estranha. Só pode ter uma visão, só pode ter uma opinião, não pode questionar. Ué, mas a inteligência é o questionamento? A inteligência é pergunta? A filosofia é feita de pergunta e não de respostas? Claro que de respostas também, mas basicamente perguntas. E não pode mais perguntar, não pode mais questionar, tem que ter todo mundo com a mesma visão. Estranho, né? E quarto, as pessoas também percebem a imposição de uma maneira única de se pensar. Então, uma forma única de se pensar. E eu falei num dos programas a frase toda a unanimidade é burra. E falei de um famoso teatrólogo, mas não citei o nome. O nome é Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues que falou. Toda a unanimidade é burra. Porque é uma opinião única. Você tem que ter várias opiniões. E colocar e observar. Inclusive, para você chegar a uma conclusão. Olha, eu penso dessa forma. Olha, eu penso dentro dessa outra linha, por causa desses fatores. Olha, eu penso assim, de modo diverso. E aí você, na composição de todos esses pensamentos, você vai chegar a uma conclusão. Então é assim que a gente chega a conclusões. Então as pessoas começaram a perceber. E estão, pouco a pouco, se libertando dessa opinião única da grande mídia, que traz uma manipulação e obriga as pessoas a pensarem de modo igual. Já falei para vocês, né, que temos a UPI como uma das agências de informação e a Reuters como outra, mas que tem sempre a mesma opinião. E você tem que repetir essa opinião à exaustão. Então, o que eles planejaram? Se deixasse todas as pessoas uma massa de manobra, todo mundo pensando igual, seria muito mais fácil manipular a humanidade inteira. Mas não conseguiram. Pois é. O
quiseram fabricar idiotas e não conseguiram. E agora as pessoas despertas, o que estão fazendo? Estão se comunicando pelas mídias independentes, pelas formas independentes de expressão, pela internet, por várias maneiras, para buscarem essa verdade. Então, os despertos estão querendo despertar os que ainda não abriram os olhos. Quando eu falo abrir os olhos, é o seguinte, começar a perceber as manipulações que acontecem, que não são um exagero. Quando a banda Titã fez essa música, ela não exagerou quando fez a música televisão. E olha de novo a primeira frase, né, as duas primeiras frases. A televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais. Então eles estão falando dessa unanimidade, dessa forma única de pensar, que eles já perceberam naquela época e que agora nós precisamos perceber que a grande mídia, em geral, faz isso. Então ela quer direcionar você para a opinião dela, que tem interesses basicamente econômicos. Tem também interesses políticos, claro, mas basicamente interesses econômicos e alguns interesses políticos também evidentes, e nós estamos cada vez mais libertos, porque o nosso objetivo é a libertação, nos libertarmos de todas essas formas de domínio. E conseguiremos, com certeza, essa libertação. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.